quando você se disponibiliza a fazer o que ninguém está fazendo, você também está apto a viver o que ninguém está vivendo. Davi é um exemplo disso, né? Davi, ele era o menor da casa de Jessé. Jessé tinha ao total 8 filhos, né? Dentre eles, Davi era o menor. E tinha ali o primogênito, né? Eliabe. E 3 desses filhos de Jessé foram convocados ao exército de Saul para estar ali pelejando, né, contra os filisteus, que é Eliabe, Abinadab e Samá. E por uma obediência, uma ordem de seu pai, Davi vai até essa guerra, levar alimento aos seus irmãos e verificar se está tudo bem com eles, né? E a palavra diz que durante 40 dias esse exército de Saul é afrontado contra esse gigante, que pela manhã e pela tarde ia lá e desafiava um deles para lutar contra ele, mas ninguém se habilitava, ninguém tinha coragem de ir até o gigante e pelejar contra ele, né? E ali, Davi, ao chegar naquele lugar, ele ouve a afronta de Golias e também houve a recompensa que teria o homem que pelejasse contra ele. Isso chamou a atenção de Davi, né? Gerou nele uma vontade de saber mais sobre aquela situação. E Davi se incomodou ao ouvir a afronta de Golias, né? Davi ali, diferente dos soldados, ele não se acomodou, ele se incomodou. E diante desse incômodo, ele buscou ali uma solução, né? Saber mais sobre aquela situação. E isso despertou em Eliabe um incômodo, despertou uma ira em Eliabe, né, diante de Davi, né? Aqui no versículo, em 1 Samuel 17, no verso 28, diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Sabe o que incomodou Eliabe? Foi porque ele percebeu qual era o propósito no coração de Davi. Davi tinha ali um intuito diferenciado de todos os outros. E perceba que Eliabe, ele teve sim uma oportunidade. Durante 40 dias, ele junto com o exército de Saul foi afrontado. Só que eles nada fizeram, né? Eles apenas ficaram ali em posição, mas não reagiram, não tiveram a atitude de lutar contra esse gigante. E Davi, ao ouvir no primeiro momento, se incomodou e aquilo incomodou o seu irmão, né? Então, o propósito que Davi tinha em seu coração é que incomodou a Eliabe, que gerou nele esse incômodo, a qual ele disse a Davi, né? O que você faz aqui? Onde estão as ovelhas? Você só veio aqui ver a peleja. Ou seja, ele está falando: você está indo além do que você deve ir, você está querendo saber demais, você está querendo saber além do que você deve saber, né? Mas Davi, o interessante é que Davi não deu ouvidos, não se preocupou com aquela afronta do seu irmão. Ele não perdeu seu tempo discutindo com Eliabe, né? Quando você quiser fazer algo, quando o Senhor te chamar para executar algo, que alguns até tiveram a oportunidade, mas preferiram não fazer, isso vai gerar incômodo, né? Essas pessoas, elas vão de alguma forma se incomodar com a sua decisão, com a sua atitude, porque na verdade elas queriam fazer, mas elas não têm a mesma coragem que você está tendo para executar, né? Eles estavam naquela guerra, mas eles não pelejaram, eles apenas ficaram observando. E quando você observa algo que o Senhor te deu para fazer, o Senhor, ele levanta outra pessoa para fazer, porque a obra é dele e ele usa quem ele quer. Mas se esse alguém que ele quer usar não quer ser usado, ele levanta alguém que queira ser um instrumento em suas mãos, né? E ali Davi, com ousadia, né, encara essa guerra. Davi, ele não tinha aparência.
Humanamente falando, Davi, ele era alguém excluído da sociedade, no meio da sua família. Mas Deus via as guerras de Davi. Deus via as batalhas que ninguém via. Seus irmãos não conheciam as batalhas dele. O seu pai não conhecia, né? Mas Davi tinha uma história com Deus. Quando você tem uma história com Deus, tudo se torna diferente. O Senhor é quem te capacita. Você não vai na sua força, você não vai nas ferramentas dos homens, você vai através do poder de Deus. E Ele te dá as estratégias e te capacita para vencer. O gigante, ele era maior que Davi, mas não era maior que o Deus que Davi servia, né? E o Senhor ali, então, abençoou Davi, como você já conhece a história. E o que me chamou também a atenção foi que Davi, ele se desviou de Eliabe, né? Quando Eliabe começou ali a criticar o posicionamento de Davi, o propósito de Davi, Davi falou: o que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. E ele se desviou, né? E ele foi para o propósito que lhe interessava. Ou seja, o que eu quero trazer para você também, como meditação, que o Senhor ministrou no meu coração hoje. Analise quem está te criticando. Perceba se essa pessoa fez ou faz algo melhor que você. Se faz, pare, escute e analise. Se não, ao contrário, você deixa pra lá e prossegue, né? Você deixa de lado e continua. Não vale a pena dar atenção, não vale a pena perder tempo com palavras de pessoas que não têm resultados. Vou repetir isso para você. Não perca tempo com pessoas que te criticam com palavras, mas não têm resultados. Ouça pessoas que estão avançando no mesmo propósito ou estão além e no objetivo a qual você também almeja chegar. Críticas sempre vai ter. Pessoas para apontar sempre vai existir. A diferença está se você vai dar atenção, se você vai se preocupar, se você vai parar o propósito a qual o Senhor te confiou, ou se você vai continuar, ou se você vai executar aquilo que o Senhor te confiou. Porque é interessante que Eliabe critica Davi ao questionar na guerra. Mas em momento algum Eliabe aparece depois que Davi vence o gigante Golias, né? Sempre assim. O Senhor, ele quando te chama, ele te capacita para a guerra. Momentaneamente os críticos sempre vão surgir para tentar parar o teu propósito, aquilo que o Senhor confiou a você. Mas quando o Senhor te der vitória, quando o Senhor executar o propósito, quando o Senhor executar a obra através de você, esses mesmos críticos vão ter que se calar, porque é o Senhor quem faz. Ele usa quem Ele quer, quando quer e da forma que Ele quer. E Ele levantou Davi em meio aos seus 7 irmãos para fazer a diferença, porque Davi, ele tinha relacionamento com Deus. Davi, ele tinha história com Deus. História essa que não era exposta aos homens, mas era conhecida no céu. Então tudo acontece no tempo de Deus, né? Então que você confie no Senhor, descanse no Senhor e prossiga para o alvo. Amém?